Fala, Fogão! Nesse domingo no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai precisar explorar muito bem os pontos fracos da equipe do Santos para que a gente possa sair com os 3 pontos e com isso aliviar um pouco dessa pressão que está rolando em cima do Botafogo por conta da posição que a gente está ocupando no Campeonato Brasileiro. Sinceramente falando, na minha visão, o Botafogo não joga até aqui um futebol que mereça a zona do rebaixamento. E isso parece ser unanimidade, inclusive na imprensa, que tanto bate no time do Botafogo, a gente sabe disso. Quando você vê lá os comentaristas falando sobre o desempenho do Botafogo até aqui, praticamente todos eles apontam que o futebol apresentado pelo Botafogo não merecia estar na zona do rebaixamento. Mas na prática é o que está acontecendo. A gente não tem conseguido converter boas exibições em resultado. E resultado é o que manda no fim das contas. Então o Botafogo, embora nessa partida diante do Santos deva entrar com uma equipe mista, não tem mais margem para erro. A gente não pode se dar ao luxo de mais uma partida no Newton Santos não conseguir a vitória. Vencer a equipe do Santos vai ser fundamental por 2 aspectos. O primeiro deles, naturalmente, a gente se afasta da zona do rebaixamento. É muito incômodo você ver o time do Botafogo dentro da zona do rebaixamento, mesmo que a gente esteja chegando à 11ª rodada. Ainda tem muito campeonato pela frente, sim, mas a gente sabe que zona do rebaixamento, à medida que as rodadas vão passando e você não consegue se afastar lá de baixo, a pressão vai aumentando até chegar a um ponto que fica insustentável. Então o Botafogo precisa buscar essa vitória. O time deve ser misto, vários titulares devem ser poupados, mas independente de quem entrar, taticamente falando, o Botafogo precisa saber explorar as fragilidades da equipe do Santos. E uma grande fragilidade que essa equipe do Santos apresenta é justamente quando a equipe adversária busca fazer a projeção dentro da grande área do Santos, tentando fazer um passe ou por elevação, ou uma enfiada de bola, ou um cruzamento, justamente para encontrar esse jogador que está fazendo essa projeção aqui, essa infiltração por dentro da zaga do Santos. Em diversas partidas, o Santos sofreu gol dessa maneira ou quase sofreu gol exatamente com esse tipo de jogada. A equipe adversária vinha tocando rápido, o jogador fazia a projeção, a infiltração por dentro, um outro jogador que estava com a posse da bola, naturalmente, fazia esse passe ou por elevação, ou fazendo uma enfiada de bola cortando a zaga do Santos, ou mesmo um cruzamento, para esse cara chegar em velocidade de frente para o gol e só bater nela para poder botar para dentro do gol. É impressionante a quantidade de vezes que isso aconteceu. E eu estou sinalizando aqui porque esse tipo de falha que se repete ao longo das partidas, independente do tipo de adversário que o Santos esteja enfrentando, é claramente um ponto fraco que a equipe do Botafogo precisa saber explorar. A gente precisa saber fazer essas movimentações em direção à área do Santos, pegando a defesa do Santos de surpresa, porque esse jogador que vem fazendo essa projeção, geralmente ele é o elemento surpresa, que no time do Botafogo seria, por exemplo, o Caio Alexandre. Não é o caso do Matheus Babi, que já está lá na frente, não é o caso do Calu, não é o caso do Bruno Nazário, que não deve jogar diante da equipe do Santos, deve ser poupado por conta do cansaço muscular. Na partida contra o Vasco na Copa do Brasil, ficou muito evidente em alguns momentos que o Bruno Nazário estava sentindo esse cansaço muscular, colocou a mão na perna, então o Botafogo vai dar uma preservada no jogador. Então a gente precisa, se o Caio Alexandre jogar, que ele faça esse tipo de movimentação que ele já vem fazendo em outras partidas. O Caio Alexandre fez esse tipo de infiltração contra o Atlético Mineiro, fez contra o Corinthians, fez contra o Atlético Paranaense. Você vira e mexe e tem visto o Caio Alexandre pisar na área do adversário. Na partida do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, na 10ª rodada, contra a equipe do Vasco, o Caio Alexandre também fez esse tipo de movimentação. Inclusive ele perdeu a chance do gol, porque ele recebe o passe que vem da linha de fundo, tá de frente pro gol, mas pega errado na bola. Mas ele faz essa projeção em direção à área do adversário, que no caso era o Vasco. E dessa vez contra o Santos, se o Caio Alexandre for titular e ele fizer esse tipo de movimentação, se projetando em direção à área do Santos, fazendo essa infiltração, justamente para dar opção para o Vitor Luiz de um lado, para o Kevin do outro, ou mesmo o Renteria, de repente, começando o jogo como titular, tentar encontrar o Caio Alexandre em condições dele simplesmente chegar na bola já finalizando. Quando essa bola vem pelos lados do campo, com um cruzamento, com um passe por elevação, isso pode ser extremamente perigoso para a equipe da Vila. E isso a gente tem que saber explorar.
o Santos dá esse espaço, ele dá esse mole na defesa, porque a defesa faz uma recomposição lenta. É outro ponto aqui que a gente tem que saber aproveitar. O Botafogo rouba essa bola com o Santos no campo de ataque, a recomposição da equipe do Santos é lenta. E é justamente nessa hora que essa projeção, com a defesa tentando se reorganizar, ocupando os espaços para tirar essa linha de passe, essas possibilidades de passe do adversário, é nessa hora principalmente, com eles correndo aqui de costas em direção ao próprio gol, que surge a grande oportunidade de você dar esse passe por elevação, fazer uma enfiada de bola cortando a defesa ou mesmo um cruzamento para aproveitar esse homem que está fazendo essa projeção em direção à grande área. É realmente um ponto falho da equipe do Santos que eu espero o Botafogo busque saber aproveitar para que a gente possa chegar à vitória. Certamente, se o Botafogo buscar esse tipo de jogada, a gente vai levar perigo ao gol deles. E com isso, naturalmente, vai aumentar as nossas possibilidades de vitória. E você, Fogão, tá confiante para essa partida diante do Santos? A gente que venceu o Vasco pela Copa do Brasil, isso naturalmente aumenta o grau de confiança, a motivação da equipe e a gente precisa muito buscar esses 3 pontos. Qual você acha que vai ser o placar? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito no canal, o botão de se inscrever está logo aí abaixo. Clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.